Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num debate que, olha, divide historiadores há muito tempo. A questão é, um certo reino antigo era uma superpotência regional, como dizem os textos da época? Ou, na verdade, era um território bem menor? A resposta para isso, acredite, está escondida na areia. Então, vamos nessa. Por muito, muito tempo, a história foi contada mais ou menos assim, com base em passagens como esta. A Bíblia pintava um quadro grandioso, sabe, de um império vasto. E por décadas, essa foi a visão que todo mundo aceitou. Essa é a chamada teoria maximalista. Ela basicamente diz que o rei Josias, lá no século VII antes da Era Comum, não governava só um reinozinho qualquer. Não, ele controlava quase toda a Palestina antiga, dos desertos lá do sul até a Galileia no norte. Era para todos os efeitos uma superpotência regional. E essa ideia não vinha só dos textos, não. Durante décadas, a arqueologia parecia estar ali, lado a lado, confirmando essa história toda. Então, vamos dar uma olhada nas provas que por muito tempo foram consideradas, bom, a palavra final no assunto. A defesa desse grande reino de Josias se apoiava em três pilares, três provas arqueológicas principais que pareciam incontestáveis. Vamos analisar cada uma delas. Nossa primeira parada é Megido, um lugar super estratégico que controlava a principal rota comercial entre o Egito e a Mesopotâmia. E o que encontraram lá? Uma fortaleza gigantesca. A conclusão na época parecia óbvia, só podia ser o posto avançado de Josias no norte. E aqui, sabe, parecia que todas as peças do quebra-cabeça se encaixavam perfeitamente. Pensa só, os assírios saem de cena e logo em seguida, bum, surge uma fortaleza imponente. Para muitos, a conclusão era óbvia. Só podia ser Josias tomando o controle do norte. E para fechar com chave de ouro, a destruição dessa fortaleza batia certinho com a história da morte do rei na Bíblia. Parecia um caso encerrado, não é? Agora, vamos para a costa do Mediterrâneo. Lá, um pequeno forte chamado Mesad Hachaviarro era visto como a porta de entrada de Josias para o mar. Era a prova da expansão do reino para o oeste. E a evidência que era fascinante. Não só acharam cerâmica com nomes em hebraico, mas também muita cerâmica grega. A teoria que surgiu foi que Josias, assim como os egípcios faziam, contratava mercenários gregos para proteger seus fortes. Aquilo pintava a imagem de um rei super sofisticado com um exército moderno. Por último, a gente desce para o sul, bem no meio do deserto. Lá, duas fortalezas enormes, Kadesh Barneia e Hazeva, pareciam ser a prova final do controle de Josias sobre as valiosas rotas de comércio que iam para a Arábia. E olha, não estamos falando de umas casinhas de barro, eram fortes enormes, em locais super estratégicos. Com cerâmica típica de Judá, e inscrições em hebraico, a conclusão parecia inevitável. Josias controlava o sul. Do norte ao sul, do deserto ao mar, a visão maximalista estava completa. Caso encerrado, ou pelo menos era o que parecia. Com um caso que parecia tão sólido, o que poderia dar errado? Bem, na arqueologia, assim como numa boa investigação, uma nova análise pode simplesmente virar tudo de cabeça para baixo. E foi exatamente o que aconteceu. Uma nova geração de análises começou a questionar tudo. As mesmas provas, quando vistas sobre uma nova luz, começaram a contar uma história completamente diferente. Ok, vamos voltar para Megido. A nova análise encontrou um detalhe crucial que tinha passado batido. Sabe aquela que era para ser a fortaleza de Josias? Pois é, nela nunca, jamais, foi encontrado um caco de cerâmica sequer, um selinho, nadinha de nada que fosse tipicamente de Judá daquela época. Absolutamente nada. Então, qual a explicação mais provável? Que depois que os assírios foram embora, quem chegou e assumiu o controle não foi Josias, foram os egípcios. E o forte na costa, com os mercenários gregos? Pois é. Acontece que fontes históricas, como o historiador grego Heródoto, confirmam que mercenários gregos realmente atuavam na região, mas no exército do Egito. E os nomes em hebraico? Bom, podiam ser mercenários de Judá, servindo aos egípcios, ou quem sabe até trabalhadores forçados. De repente, o forte de Josias estava com uma cara bem mais egípcio. E os fortes lá do sul? A nova interpretação sugere que eles foram construídos antes, sob ordens do Império Assírio, que usava seus reinos vassalos locais, como Judá e Edom, para proteger as fronteiras. Depois, com a queda dos assírios, o controle provavelmente passou para o Egito. E tem mais. A arquitetura deles é diferente de outros fortes que a gente sabe com certeza que eram de Judá. Então, peraí, se todas as grandes provas de um império desmoronaram, como a gente pode saber o tamanho real do reino?
A resposta foi: em vez de olhar para as grandes fortalezas, os arqueólogos começaram a procurar por coisas menores, objetos do dia a dia que definem uma cultura. O conceito-chave aqui é o de cultura material. Pensa nisso como se fosse a impressão digital arqueológica de um povo. Cada cultura tem objetos únicos, que quando a gente mapeia, nos mostram exatamente onde essas pessoas viviam e, consequentemente, onde ficavam suas fronteiras de verdade. No caso de Judá, na época de Josias, essas impressões digitais são bem claras. Estamos falando de pesos de pedra específicos usados no comércio, selos administrativos com um desenho de roseta bem característico e até tipos únicos de estatuetas religiosas, como essas mulheres com formato de pilar e os cavaleiros. São itens inconfundivelmente de Judá. E aí vem a parte mais legal. Quando cada um desses itens é colocado no mapa, o resultado é impressionante. Um padrão super claro e consistente começa a surgir, desenhando uma fronteira que não tem nada a ver com aquelas grandes fortalezas, mas tem tudo a ver com onde o povo de Judá realmente vivia e trabalhava. E agora, chegou o momento. É hora de colocar as duas visões lado a lado e dar um veredito com base nessa nova investigação arqueológica. E aqui, a diferença fica gritante. De um lado, a visão maximalista, que se baseia na interpretação de um texto antigo e de algumas grandes fortalezas. Do outro, a visão que a gente pode chamar de minimalista, que se baseia na distribuição de milhares de pequenos artefatos do cotidiano. E a imagem que surge não é de um império vasto, mas sim de um reino menor, mais compacto, bem concentrado ali nas terras altas de Judá. E tudo isso nos deixa com uma reflexão muito importante. A história não é algo estático, escrito em pedra. É um campo de estudo vivo, dinâmico, onde uma nova evidência ou só uma nova forma de olhar para as coisas pode reescrever completamente aquilo que a gente achava que sabia. Fica a pergunta: o que mais será que estamos prestes a redescobrir?